E nesse fim de semana, a gente tem muito a aprender, porque Deus já tem falado muito ao meu coração. E desta maneira eu acredito que Ele estará falando também ao seu coração. Eu acredito que alguém sinalizou licença para eu tirar a máscara, não foi isso? Pode ser isso? Pronto. Vou tirar a máscara aqui. Neste momento eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 1. Iremos examinar o versículo 27 e o versículo 28. Depois estaremos lendo outros textos, mas a princípio vamos abrir esses dois textos. Amanhã vai estar mais tranquilo, eu vou apresentar a minha família aqui à frente, mas ali ao lado está a Amanda, a minha esposa, uma grande guerreira, e a Hannah, que é a menorzinha, muitos não conhecem ainda, tem 1 ano e alguns meses. Tem o Zac com 3 anos, só é grande, só tem tamanho, mas tem 3 anos só. E a Sofia, que tem 7 anos. Vamos então agora orar. Todos encontraram o texto da Bíblia? Na mensagem de hoje nós iremos examinar 2 motivos, ou 2 razões, porque Deus decidiu criar a família. Eu estava ali emocionado e meditando em cada música cantada, na apresentação feita pelas crianças com aqueles cartazes. Inclusive, se puderem preparar e deixar alguém com aqueles cartazes, porque eu vou precisar daqui a pouco. Tudo que foi apresentado aqui hoje está incluso no sermão. E louvado seja Deus por isso. Fiquem em pé mais uma vez, vamos orar. Espero que todos tenham encontrado o texto para que a gente possa examinar juntos. Soberano Deus, na certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio, nós nos derramamos na Tua presença. Rogamos ao Teu Santo Espírito que neste momento possa preencher o nosso coração e que suavemente possa sussurrar em nossos ouvidos a boa palavra, a palavra que produz transformação, a palavra que indica onde há erros e falhas em nós, mas é a mesma palavra que nos ajuda a erguer em fé, a mudar e a avançar para as Tuas bênçãos, para a eternidade e para os céus. Nessa oração inicial eu também rogo uma grande bênção sobre cada pai de família aqui representado, cada mãe de família, cada filho, cada pessoa de idade, cada jovem, cada membro dessa igreja e toda a liderança. Eu oro no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Se a gente for perguntar neste momento qual a definição de família, cada um teria uma resposta. E eu acredito que vocês poderiam me ajudar. Por exemplo, alguém gostaria de compartilhar? Quando alguém pergunta o que é família para você, qual a resposta que vem à sua mente? Minha professora lá do primário, o que vem à sua mente? União. Olha que eu dava trabalho naquela época, né? Amor. Mas alguém gostaria de dar alguma definição de família? Instituição de Deus, instituição divina, muito bem. Fiquem à vontade para participar. Existe aquela definição mais culta do dicionário do que é família, mas cada um que está inserido no contexto do que é família sabe o que é família. E às vezes família tem um gostinho de simplicidade, família tem um gostinho de união, de amor, de respeito. Outros temperos envolvidos aí que a gente sabe que é a realidade. Pode dizer que a família é uma unidade grupal na qual se desenvolvem 3 tipos de relações. Primeira, a aliança, onde um homem e uma mulher, ou um pai e uma mãe se unem através do casamento. Podemos dizer também da questão da filiação, filhos, ou seja, os herdeiros deste casal. E também a questão da consanguinidade, que são os irmãos. E esse grupo de pessoas, dentro dessas relações, vai constituir a família. E é lá, na sua casa, no seu cantinho, na sua família, que tudo acontece. Tapas, beijos, brigas, desavenças, momentos de abraçar, momentos de afastar. E tudo acontece do jeitinho que você está acostumado e sabe que vem acontecendo. E isso é a realidade. Uma vez eu fui pregar no BBI, eu chamei a minha família e falei: hoje eu vou mostrar para vocês uma família de verdade. Aí eu coloquei minha família aqui, disse: aqui nós temos problemas, aqui nós temos dificuldades, aqui nós temos lutas, nós somos uma família real, como toda e qualquer família, e essa é a realidade. Agora,
quais foram as duas principais razões que Deus teve para criar a família. E essa resposta está aí. Para a gente ter essa resposta, vamos examinar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. E o texto diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E essa foi aí a mensagem dada por Deus após criar o homem, e a gente tem seguido muito bem, eu e minha esposa. Sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. Certo? Mas a gente já parou por aí mesmo, são 3. Era o sonho dela, já realizou o sonho, agora para por aí. Certo? Então, o primeiro motivo para Deus criar a família, Deus criou a família porque era desejo dele estar presente com o ser humano e conviver com o ser humano. E talvez você não saiba, era plano de Deus repovoar o céu com os descendentes de Adão. Diga amém. Era para nós estarmos lá no lugar dos anjos caídos. E no final dessa mensagem nós vamos entender que esse plano ainda está de pé, amém? Porque não habitaremos a eternidade no céu, mas pelo menos 1000 anos ficaremos lá. E habitaremos para sempre na nova terra. Porque o plano de Deus ao criar a família é que essa família fosse unida, perfeita, harmônica e eterna. Então o primeiro propósito de Deus ao criar a família é porque Ele queria estar presente na vida do ser humano. E isso aconteceu e ficou muito bem ilustrado com as visitas de Deus no Éden todos os dias, com o tratamento que Ele ofereceu a Adão e Eva, com todo carinho, todo cuidado. Isso ficou bem claro com todas as visitas que Deus fez aos patriarcas, a exemplo de Abraão e os outros demais. O diálogo que Deus manteve, as ordenanças, a forma que Deus deseja abençoar um patriarca, um pai de família, o desejo que Deus tem de abençoar você, querido homem, querida mulher, dentro do contexto de uma família, e você também, querido filho. Então esse foi o primeiro propósito. E dentro da família, com o texto que nós lemos, você que está acompanhando em casa, tem que ficar algo muito claro, que dentro do núcleo familiar, da base do que é família, Deus criou o primeiro elemento que constitui a base dessa família. E qual foi esse primeiro elemento? O homem. O texto diz claramente que ele formou do pó da terra um grande boneco, do pó da terra, do barro, ele moldou, e ali com as suas mãos ele deixou algo maravilhoso. Existe até uma história de uma obra que Michelangelo fez, que ele ficou assim, estatalado de tanta beleza com a criação que ele tinha feito, com aquela obra. Era uma obra artística, né? E aí, no final ele disse assim, fala, porque só faltava falar. E foi exatamente o que Deus disse quando Ele olhou para Adão, a sua criação do pó da terra, ao olhar para aquela criatura e ficar feliz e dizer, agora eu criei um ser humano semelhante a mim. E Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, e assim o texto descreve para cada um de nós. Então o primeiro elemento do núcleo familiar é o homem. Isso tem que ficar muito claro. O segundo elemento que Deus criou para constituir a base familiar, qual é? A mulher, na figura de Eva. E para criar Eva, Deus, com a sua forma pedagógica de ensinar o ser humano, a gente precisa aprender com isso, Ele esperou Adão começar a dar nomes aos animais, e Adão viu o leão, a leoa, o boi, a vaca, e aí foi passando macho e fêmea, e ele falou assim, rapaz, todo mundo tem seu par, eu estou aqui sozinho nesse paraíso. E aí quando Deus percebeu que Adão sentiu falta de uma companheira, Deus fez um carinho, um cafuné na cabeça de Adão, Adão dormiu nos braços de Deus ali, e aí Deus foi olhar, agora eu vou fazer um presente para Adão. E ele dá a costela de Adão, ele faz Eva, como essa história você conhece muito bem, e quando Deus dá um toque em Adão e fala, meu filho, acorda, eu tenho um presente para você. E Adão olha, ele vê a mulher mais linda que ele já tinha visto na face da terra, na vida dele, era Eva, e ele fica encantado, e aí Deus diz, essa é a tua mulher. Você que está aí, que é Adão moderno, olhe para a tua Eva, veja como ela é linda.
A gente precisa aprender a ter essa admiração pela nossa Eva, as mulheres pelo seu Adão, que muitas vezes no decorrer dos dias, na correria, no cansaço, na fadiga, a gente tem tanta conta para pagar, a gente tem coisa para comprar, a gente tem sonho para realizar, entendeu? Obrigações, compromissos, que a gente vai perdendo esse contexto de amor, de família, de elogiar, de admirar. Mas quando Adão acordou que viu, você pode pensar, os melhores elogios foram os que ele teceu para Eva. Ele passou logo o braço naquele pescoço bonito, e ele começou a afagar os seus cabelos, e ali, eles falaram, ó Senhor, o Senhor pode voltar amanhã, porque hoje a gente vai passear pelo jardim, eu preciso conhecer, e Deus deu espaço para eles. E aí nós percebemos que a base, o núcleo familiar foi constituído na primeira pessoa. Adão, primeiro elemento. Segundo elemento, Eva. E depois vou fazer uma brincadeirinha aqui, os terceiros elementozinhos, né? Que depois que eles saíram lá do Éden, porque pecaram, Eva teve o primeiro filho, Caim, e depois eles tiveram filhos e filhas, e eles povoaram a terra, e nós estamos aqui por consequência disso. Amém? Apesar de o pecado ter trazido grandes deturpações no projeto original de Deus, eu sou muito feliz de ter uma família. E quem é feliz também, diga amém? Porque família é plano de Deus. Eu fico imaginando as pessoas que se sentem solitárias porque não conseguem se encaixar no contexto do plano de Deus. E eu disse que gostaria de ter aqueles cartazes aqui, exatamente porque nós estamos percebendo que a Bíblia apresentou o perfil, a base e o núcleo de uma família, homem e mulher. Mas hoje, justamente por causa do pecado, nós estamos vendo outros perfis ou outras configurações de família. Infelizmente, famílias onde não tem a figura paterna ou a figura materna. E aí, para não adentrar dentro de um tema polêmico, eu acredito que você que está assistindo e todos os demais irmãos aqui entendem que existem configurações de família que Deus não aprova. Porque não tem a figura de um homem e a figura de uma mulher. Mas eu vi aqui a figura de uma família onde tem os avós cuidando. Olha só, era plano de Deus que o pai e a mãe cuidassem. Mas por alguma, você pode trazer por gentileza? Mas por alguma eventualidade, a gente espera que seja por morte, porque por omissão ou por separação, não. Aí nós temos família que é constituída aí por avós cuidando dos seus netos. Por gentileza, nós temos ali outra configuração, mães solteiras também cuidando de filhos. A gente começa a perceber que não foi o plano de Deus. Era para o pai estar presente, cuidando dessas crianças juntamente com a mãe. Mas o que leva uma mãe a se tornar solteira? A gente espera que no meio do povo de Deus seja a morte, não a separação banal. Porque hoje as pessoas têm criado formas modernas, não bíblicas, de tirar a culpa do peso da consciência para justificar a separação. Nós temos ali também a família onde o pai cuida de suas crianças. Podem virem mais aqui? Eu acredito que qualquer coisa, se eu sair fora da imagem, ele vai estar sinalizando. Aí nós temos ali o pai cuidando da família. Nós temos outra configuração, que são pais que por um motivo ou outro não têm filhos. E aí adotam animais. Olha ali, um cachorrinho, tem um dog ali, certo? Nós temos outra configuração de família, onde nós percebemos agora, e ficou por último, viu gente? Não foi nada planejado não, foi vindo Deus. O pai e a mãe cuidando dos seus filhos. E nessa família onde está o pai e a mãe tem espaço para gato, cachorro, passarinho, e para amigos e para todo mundo, né, criançada? E é o plano de Deus. Mas não quer dizer que seja errado os avós cuidarem dos netos. É uma bênção um neto que tem uma avó na omissão ou ausência do pai e da mãe para cuidar deles. É uma bênção. Quem aqui é neto que foi criado pela avó? Levanta a mão, deixa eu ver. É uma bênção, né? Pense neste momento se durante toda a sua vida você tivesse também a ausência da sua avó, entendeu? E do seu avô. Muito obrigado, eu agradeço muito, mas o plano de Deus é a família constituída por pai, mãe e os seus descendentes, os seus herdeiros. Mas o plano do diabo é deturpar, é destruir toda a perfeição de Deus. E ele vem conseguindo isso. Mas no meio do povo de Deus isso vai acontecer, sim ou não? Não.
vamos trabalhar, vamos lutar para que nossas famílias sejam bênçãos, porque Deus nos escolheu como nação santa, como povo separado, para que as pessoas olhem para nós e falem, olha essa família como é diferente, tem briga, tem dificuldade, tem luta, mas é uma família que se amolda aos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, e o padrão estabelecido pela palavra de Deus, ficou bem claro aqui no texto que lemos, é homem e mulher, pai e mãe, gerando descendentes e cuidando desses descendentes. E daqui a uns anos eu já vou ter netinhos também, bisnetos, tataranetos. E aquilo que começou com eu e Amanda vai para futuras gerações. E aí vem a grande preocupação, Fagner. Qual o legado que eu, como pai de família, estarei deixando para os meus descendentes? Qual a influência que eu vou deixar para esses meus filhos? Eles serão homens e mulheres de Deus? Eles saberão discernir entre o certo e o errado? Eles saberão optar pela palavra de Deus quando forem postos diante de um tribunal, de uma decisão entre a vida e a morte, entre seu Deus e a desobediência? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E aí a gente vai... Eu queria aqui até falar uma brincadeira sobre a criação, eu acabei me esquecendo. Tem uma história, Fagner, e você que me ouve aí, de que um homem estava muito empolgado na cozinha, ele chamou a esposa e falou, amor, vem aqui rapidinho, quero te falar algo. Sabe por que Deus criou o primeiro Adão e não Eva? Ela ficou curiosa e falou assim, me diga aí, amor. É porque a mulher é muito palpiteira. Se tivesse criado Eva logo, ia ser tanto palpite para criar Adão, que no fim da história não ia nem criar Adão. A mulher engoliu aquilo seco e olhou para ele assim, não, meu amor, você está enganado. Eu tenho certeza que não foi esse o motivo. Eu tenho um outro motivo, e esse é muito certeiro, de porque Deus criou Adão primeiro e não Eva. E aí o homem agora que ficou curioso, me diga por que Deus então criou o homem e não a mulher. Ela disse, olha, Deus precisava de um rascunho, e começou por você. E aí olha o que aconteceu, depois ele criou Eva. É só uma brincadeira para a gente entender de uma vez por todas, que não existe uma outra configuração de família. Não estamos ofendendo as pessoas que defendem ou vivem outro tipo de opção, de configuração de família ou sexual, mas que é a vontade de Deus, não é, que é bíblico, não é. Eu convivo com pessoas, amo pessoas que são amigas minhas, que têm outras opções e outras configurações de famílias, mas eles sabem o meu ponto de vista, me respeitam também, e sabem do amor que tenho por eles, mas que é a vontade de Deus, não é. E a gente que conhece a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus, precisa entender muito bem isso. E aí, você deve estar se perguntando, qual então é o outro motivo para Deus ter decidido criar o ser humano e criar a família? Vamos entender exatamente agora qual outro motivo que Deus, quando estava lá no seu trono, Ele falou assim, sabe, Ju, vou criar um ser humano, vou criar uma família, e essa família vai ter um homem, vai ter uma mulher, depois virão os filhos, e esses filhos, eles constituirão famílias, novas colônias de famílias, e terão filhos e filhas, e povoarão a terra. Vai ser no paraíso o início de tudo, depois toda a face da terra será povoada. Eu vou pegar estes seres humanos depois e trazer para povoar o céu. Está nos livros, nos escritos proféticos da nossa igreja, está muito claro. Eu acredito que todos aqui, ou alguns, já tenham visto sobre isso. Mas, queridos, Deus, antes de falar do segundo motivo, Ele abomina a separação. Por que eu quero falar sobre isso? Porque foi apresentado aqui através dos cartazes as configurações de famílias. E só existia uma configuração de família que tinha a presença dos pais. Porque esses pais decidiram lutar e não se separaram. E a gente espera que a única justificativa para a ausência dos pais, no contexto pai e mãe, naquelas outras configurações, que seja a morte. Ou talvez um pai que precise trabalhar em outro estado, em outro país, em outra cidade, fica um tempo prolongado, ausente, mas ele vai estar presente e a saudade será alimentada com a presença e vai ser matada, né, com aquele abraço gostoso. Quando eu chego do trabalho, depois de um dia de trabalho, meu filho grita no portão, que o vizinho pensa que ele está se machucando. Meu pai chegou. É uma grande alegria. Imagine você que é pai, que não convive com seu filho, que está em uma outra família, porque a separação tirou esse filho dos seus braços. É essa dor, é esse sentimento, é isso que Deus não quer para você, querido casal que me ouve, que talvez ainda essa semana conversou com seu cônjuge sobre separação, e você já vem
labutando com isso há muito tempo. Vocês precisam erguer a cabeça e entender que é a presença de Deus do lar que vai dar manutenção para a sua família. Porque não tem como uma família ter continuidade e ter felicidade se Deus não está presente. Só é possível ter felicidade no seu lar, ter harmonia e ter uma continuidade na sua família se Deus estiver presente. Eu até separei aqui alguns trechos e eu quero ler para vocês. Sem Deus, não podemos fazer nada que seja duradouro, amém? É por isso que a sua família deve ter a base em Deus, porque Adão foi criado em Deus, e o perfil do homem que deve constituir uma família hoje é um homem que tenha o perfil do Adão criado em Deus. Você entende? Então você que está me ouvindo aí, que ainda é uma moça, que ainda é uma jovem, que está aí lutando, clamando a Deus, jejuando 7 dias por semana, atrás de um varão, se lembre que esse varão deve ter a sua vida centrada no Senhor e na palavra de Deus, porque senão é furada, é roubada, vai dar errado. E você jovem que aqui me ouve, que está presente, já sabe que o conselho é o mesmo. Procura um príncipe de Israel para você. Você homem, você jovem, procura uma princesa de Israel, porque essa é a vontade de Deus. E Ele diz, não vos prendais em jugo desiguais. E se você está aí já se apaixonando, se encantando por um cananeu, um filisteu, e esses povos circunvizinhos aí de Israel, vá desencantando logo, meu irmão, porque não tem a bênção de Deus não vai dar certo. De 10, 1 pode dar certo, certo? E você não quer arriscar. Se tem um copo de veneno, 10 copos de venenos, e aí tem um só que é água limpa e pura, e 9 tem chance de matar, e você tem que escolher entre os 10. Você vai tomar? Estou sendo duro, mas estou sendo sincero. Procure começar bem, para que você possa ter algo duradouro. Deus criou a família porque Ele queria estar presente na vida dos seres humanos. Mas hoje essas famílias, esse ser humano insiste em não querer a presença de Deus em suas vidas. Então, a resposta para que você constitua uma família duradoura e feliz é que Deus esteja presente. Porque esse é o primeiro motivo pelo qual Ele decidiu criar o ser humano, para que ele pudesse conviver e estar presente na vida do ser humano. Basta aceitar que nossa origem é divina e nossa existência já ganha significado e sentido. Quando eu entendo que minha origem é em Deus, que Deus constituiu a família, que eu faço parte de um plano maior, elaborado milimetricamente, com muito carinho, com muito arranjo por Deus, aí eu bato a mão no peito, ergo a cabeça, olho para o céu e falo, sabe de uma, eu sou importante, a minha família é importante. Deus me criou para um propósito maior. Ou você pensa que é pouca coisa, você repor o espaço de Lúcifer lá no céu. Você pensa que é pouca coisa, você repor o lugar de um serafim, um anjo de 6 asas, lá no céu. Você está me entendendo? Que você é importante, que Deus quer que você constitua a família, que você lute por essa família e que você seja feliz nessa família. E o segundo motivo que Deus criou, pelo qual Deus decidiu criar a família, foi para que a família fosse um ambiente sagrado. E aí, onde entra um outro grave erro. Esse ambiente familiar, hoje em dia, muitas vezes não tem sido um ambiente sagrado. Aí você pode me perguntar, mas o que significa um ambiente sagrado? Eu tenho certeza que você já tem a resposta na ponta da língua. Negligenciamos o culto familiar, porque não pense você que é fácil. Você pegar 3 crianças e colocar na poltrona do sofá e ter um culto em paz, não, é luta, meu irmão. Quando você consegue se arranjar com outros 2 que estão brigando, vocês estão me entendendo, né? Você que tem filhos aí. Quando você começa a cantar o louvor, já tem um que já corre. Mas essas crianças estão sendo preparadas e moldadas para aprenderem a amar o Senhor. Estão sendo preparadas para entender que Deus merece ser honrado, louvado e glorificado em nossa casa. E quando a gente vai para a igreja e vai tendo essa rotina, esse contexto, eles vão aprendendo a importância de realmente estarmos ali na presença de Deus. O mundo perdeu a noção da importância da família para a felicidade do homem. Existem pessoas solitárias, existem pessoas infelizes,
porque não conseguem se encaixar no contexto do plano de Deus para as famílias. Vocês sabem, ficou claro? A primeira instituição divina na Terra foi a família. E para montar a família, esse núcleo familiar, como apresentado aqui, algumas coisas precisaram ser preparadas antes. Aí você fala, que bonito, no princípio era tudo sem forma e vazia, tudo escuro, e Deus foi criando um monte de coisa. Mas eu te pergunto, por que Deus criou esse monte de coisa, Fagner? Por que Deus criou a luz? Por que Deus criou a vegetação, separou águas de porção seca, criou os animais? Por que Deus preparou tudo isso? Porque Ele coroou tudo com a primeira instituição divina, que foi a família. Criou o elemento 1, Adão, o elemento 2, Eva, depois vieram os filhos. E após esse contexto, Deus elaborou uma outra instituição divina e sagrada, e que deve ser muito bem respeitada e que deve fazer parte do contexto da nossa família. E alguém pode me responder? Amém. Glória a Deus. O sábado. Deus criou o sábado por causa... Olha só que legal. A gente percebe que todo o contexto da criação tinha uma só motivação. Era preparar um contexto para colocar uma instituição divina, a primeira instituição na terra, a família. E aí, com isso, eu poderia até encerrar a mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que não tem como você deixar de entender que a sua família é importante na terra, amém? Que ter um pai, que ter uma mãe, que ser filho, que ter uma família com esse núcleo, com essa base, com essa origem em Deus, é um grande privilégio. O inimigo sabe que se ele desconfigurar tudo isso, ele vai causar tristeza, infelicidade, suicídio, morte, e vai desencadear um monte de problemas. E a própria psicologia afirma, em várias pesquisas, que crianças que crescem em configurações de famílias que não são as apresentadas pela Bíblia, são crianças que carregam grandes traumas emocionais e psicológicos por toda a vida. E talvez você que esteja aqui hoje, que fez parte de uma configuração de família que não é apresentada pela Bíblia, pode dizer, realmente, eu tenho alguns traumas aí, estou lutando hoje, vou ao psicólogo, estou me tratando, porque realmente esses traumas me acompanham, e a motivação toda foi não fazer parte de uma configuração de família elaborada por Deus. O sábado é o dia da família, Deus criou o sábado para a família. No sábado as famílias devem procurar a companhia de Deus, e aí é onde está um grande detalhe. Muitas vezes a gente se enche de ocupação, tem tanta coisa para fazer e esquece que seria o melhor dia para essa família estar em paz e procurar estar na presença de Deus. Vocês se lembram que Deus visitava Adão e Eva todos os dias, e eu imagino que no sábado era um dia diferente, na visitação de Deus. Já imaginou? Todos os dias, Deus visitando a sua casa no sábado. Deus criou a família como primeira instituição divina, porque Ele queria conviver e habitar com o ser humano. E Ele deseja habitar no seu lar. E para isso a sua família tem que ter a configuração e o contexto que Ele quer. E se, de alguma forma, você tem sofrido dentro do contexto da sua família por alguma deturpação do que é a vontade de Deus, você tem algo muito forte, um grande poder à sua disposição, que é a oração. Clame ao Senhor. E a outra coisa é a determinação de orar, buscando forças de Deus para permanecer. Porque talvez você já pensou em desistir de tudo. Talvez eu esteja falando para um homem que está me ouvindo aí através das redes sociais, que está ouvindo e dizendo, ele está certo, eu já pensei em deixar tudo. Deixar a casa, deixar tudo aí, abandonar todo mundo, eu não estou aguentando mais. Talvez eu esteja dizendo para um homem aqui presente que também está nessa mesma situação. Quem nunca, né? Talvez eu esteja falando para uma mulher que esteja me ouvindo através das redes sociais, ou uma mulher que aqui está presente, que também já está pensando em deixar tudo, abandonar tudo, deixar a família, deixar o marido, porque não está aguentando mais. Porque o pecado é isso, o pecado vem para arrasar com tudo. Ele quer acabar com a sua felicidade, o inimigo está por trás de tudo isso. Ele tem os seus enviados, tem os seus secretários, e ele não quer que você seja feliz, meu irmão, essa é a realidade. Mas quer saber de uma coisa? O desejo de Deus, Fagner, é que você seja feliz e que a sua família seja feliz. Que seus filhos tenham um prazer e grande alegria de fazerem parte dessa família que Deus escolheu para eles. Essa é a vontade de Deus. Então, se você está com essa ideia louca aí de separar, só tem alguns motivos. Primeiro, a morte, certo?
Se ele morrer ou se ela morrer, tu está livre. E não vamos adentrar no tema, mas a infidelidade abre espaço. Mas eu quero dizer para você que o perdão ainda deve ser considerado, porque o perdão, ele dá novas esperanças, ele renova tudo. E o perdão de Deus e o perdão que você pode ofertar pode fazer a diferença no contexto dessa família. Porque esse filho não precisa crescer sem a presença do pai. Essa filha não precisa crescer sem a presença da mãe. Certo? Eu quero encerrar com o último texto de hoje, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Iremos examinar dos versículos 4 a 9, porque aqui nós encontramos uma grande bênção para a família que se encaixa no padrão e no perfil do que Deus estabeleceu ao instituir a família. Enquanto vocês estão procurando, vocês devem se recordar que o primeiro milagre de Cristo, ele transformou água em vinho. O vinho, em um casamento em Caná, nas bodas de Caná. O vinho, naquela época, para um casamento, significava o item mais importante. Quando não tinha vinho, o casamento não era um casamento. E aí todo mundo estava triste, o anfitrião, o noivo, a família, os organizadores. E aí a mãe de Jesus o procurou e ele fez aquele grande milagre. Isso é mais uma vez Deus usando as métricas pedagógicas para nos ensinar. Para você permanecer, para você ter continuidade na sua família, para você ser feliz, pode chegar um momento que o vinho acabe. Pode chegar um momento que esteja só uma gotinha no fundo do tacho. Mas se você convidar Jesus, Ele tem o poder de transformar algo em vinho, amém? Ele tem o poder de restaurar a sua família, Ele tem o poder de trazer a alegria de novo para o seu lar. Ele tem o poder de fazer você amar essa dona de novo. Ele tem o poder de fazer você amar esse homem de novo, de você ter admiração, respeito. Ele tem o poder de fazer filhos, adolescentes rebeldes, voltarem-se para os seus pais, com um semblante de reconhecimento de que estão errados e solicitarem perdão e desculpa e restabelecerem os laços harmônicos de amor e de união. E Deus quer nos abençoar. E o texto diz o que aí? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que bênção, hein? A família que ama a Deus. A família que não é uma família perfeita. Não existe família perfeita depois do pecado. A minha família não é perfeita. De vez em quando o bicho pega, meu irmão. E eu sei que o bicho pega também aí. Sabe, você não consegue se conter, se controlar. Mas quando Jesus está presente, Ele pega a água e transforma em vinho. Quando Jesus está presente, Ele vai lá e coloca a mão no teu ombro e diz: meu filho, te acalme. Aí você fala: é mesmo, né, papai? Aí você vai pedir perdão, você vai pedir desculpa. Você vai resolver a situação através dos padrões e moldes bíblicos, porque você é um homem e uma mulher de Deus, diga amém. E homens e mulheres de Deus não agem simplesmente motivados pela emoção, pelo calor do momento. Eles vão até chegar a irar-se, mas saberão não pecar diante da ira, como é o conselho de Deus. Deus tem uma grande bênção para todas as famílias que estão aqui presentes e as famílias que ouvem através da transmissão, através do canal no YouTube. E sabe qual é essa grande bênção? Esses textos apresentados aqui agora deixou claro que a família que ama a Deus, que leva todos esses critérios em consideração, será uma família abençoada aqui na terra. E no domingo estarei falando sobre as bênçãos da obediência aos mandamentos de Deus. E se prepare, porque essa mensagem já mexeu muito comigo. E eu fico pensando,
não sabe aquele momento que você olha assim e fala, nossa, eu quis tanto isso e o Senhor me deu, amém? Eu quis tanto um esposo e o Senhor me deu, amém, mulher? Eu quis tanto uma esposa e o Senhor me deu. Eu quis tanto um filho e o Senhor me deu. Não, 3, amém? Eu quis tanto um namorado e o Senhor me deu um príncipe de Israel. Eu estou encantada. Eu quis tanto uma namorada e o Senhor me deu. Deus quer te abençoar. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Deus quer que você tenha posses. Deus quer que você tenha o privilégio de poder dar o melhor para o teu filho em educação e em tudo se falando. Mas acima de tudo, Deus nos criou com um único propósito. Qual foi? Que fôssemos eternos, formando uma única família, a família de Deus. E o inimigo vem mexendo com isso aí, mas Deus vem restaurando, e Deus vai trabalhando, e a gente vai avançar até aquele dia em que seremos famílias perfeitas, amém? Então vamos sonhar com o céu. E eu pergunto, é seu desejo de fazer parte dessa grande família, a família de Deus? Amém? Vou perguntar de novo, você diga um amém bem forte. Você aí em casa que também está me acompanhando, diga um amém forte, para dizer para o Senhor que realmente você quer fazer parte dessa família. Você quer fazer parte dessa família quando Jesus voltar para buscar e reunir a sua grande família? Diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos para casa com esse pensamento de que Deus instituiu a família como a primeira instituição divina, e que o primeiro motivo, porque Ele queria habitar e conviver com o ser humano. Segundo motivo, porque Ele queria que esse lar, essa família fosse um ambiente sagrado. E para coroar a família, Ele vai e coloca o sábado como um grande bênção para a família, para o homem, e que ali nos leva à memoração de que Ele é Criador, que Ele é o Deus único e que nossa origem é nele. É nessa certeza do teu poder restaurador que nós podemos ir em paz para os nossos lares, porque o Senhor se faz presente em nosso meio, com essa proposta de trabalhar em nossa vida, como indivíduo dentro do contexto da família, sendo homem, sendo mulher, sendo filhos, e em qualquer outro tipo de configuração de família. Porque o Senhor ama seres humanos, e o Senhor está aqui hoje com o desejo de trabalhar em corações, que o Senhor alcance esse querido irmão que ouve através do YouTube, que o Senhor possa derramar uma bênção toda especial sobre cada um de nós, que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, na certeza de que o milagre que o Senhor começa hoje vai concluir com sabor de vitória, com sabor de alegria e de felicidade, com sabor de conquistas para esse filho que tanto almeja mais unidade no lar, para essa mulher que tanto clama pela restauração do que já foi um dia, mas que não é mais. Que o Senhor possa abençoar poderosamente cada querida família representada em nosso meio, famílias que estão em casa acompanhando pelas redes sociais, nossos vizinhos aqui da comunidade desse bairro, que o Senhor possa poderosamente usar cada família desta igreja para impactar essa comunidade, para impactar esse bairro, para que essas pessoas vejam o valor de uma verdadeira família que teme a Deus e que faz a vontade de Deus. Nos leve em paz para os nossos lares. Agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.